Muito bom dia, domingo, 14 de junho de 2020. Para quem não sabe, hoje é o dia do pastor, o dia da pastora evangélica. E eu quero fazer hoje a minha homenagem para vocês, pastores, e eu gostaria de começar, é claro, com uma pergunta. O que você acredita que é glorificar o nome de Deus? O que é glorificar o nome de Deus? E aí, normalmente as pessoas falam assim: Nicola, glorificar o nome de Deus é quando eu vou na igreja, levanto os braços, dou glória a Deus, né, dou aleluia. Bom, na verdade não é bem isso, né? A Bíblia nos diz que quando você dá fruto, nisso é glorificado o Pai. Então eu preciso mostrar os meus frutos. Então, quando as pessoas olharem para vocês, pastores, olharem para você, pastor, olharem para você, pastora, né, e verem os teus frutos, então vão dizer, verdadeiramente, esses pastores glorificam ao Pai. Bom, e aí eu gostaria de trazer uma palavra lá de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, que é muito conhecido no meio de vocês, que diz o seguinte: E eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e inteligência. Bom, o ponto número 1 desse versículo aqui que eu gostaria de refletir com vocês é: para você ser um pastor, você precisa ter um coração. Então, o pastor ele precisa ter um coração segundo o coração de Deus. E aí, às vezes, as pessoas vêm até mim e perguntam: Nicola, você conhece algum bom pastor, né? Você conhece um pastor legal, uma pastora legal? Eu falo: conheço, sim. E deixa eu te falar, o que eles precisam, né, para ser um bom pastor? Eles têm que ter o quê? Teologia, eles têm que fazer um seminário, eles têm que ter curso de oratória, eles têm que fazer curso de marketing digital, né? Agora era da rede social, da hora do digital, né? Eu acredito muito que a internet, as redes sociais são os confins do mundo que Jesus pede para a gente ir. E eu acredito que todas essas coisas, sim, são boas, né? Mas não é a essência. Qual que é a essência? Né? Se você quiser ser um bom pastor, e se você quiser ser o meu pastor, e se você quiser ser o pastor da minha família, deixa eu te falar. Primeira coisa, você precisa ter um coração, e um coração segundo o coração de Deus. Então esse é o primeiro ponto para você ser aí o meu pastor, para você pastorear a minha casa, minha família, os meus filhos. Bom, ponto número 2 que eu quero refletir aqui com você é a preparação. E aí Jeremias está dizendo, né? Ciência e inteligência, como diz, né? Disse Jeremias. Bom, então pensa aqui comigo. Se para você ser um empresário, você precisa de preparação. Para você ser pai, você precisa de preparação. Eu, por exemplo, para eu me tornar coach, eu precisei me preparar, precisei aprender ferramentas novas, precisei aprender sobre inteligência emocional, ou seja, eu precisei me preparar. E aí eu pergunto para você, por que você acredita, pastor e pastora, que você não precisa de preparação? Bom, então, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu me preparo, eu sei do que eu sou capaz. Provérbios 3,19, aí você deve ter, de repente, ficar até bravo comigo aí, mas deixa eu te trazer Bíblia para você. Vamos lá, Provérbios 3,19, eu não preciso aqui, como diz aí, né, no meio católico, ensinar a missa ao vigário. Vamos lá, Provérbios 3,19 diz assim: Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Bom, se o próprio Deus usou de sabedoria, vocês também vão precisar dela, vocês também vão precisar da ciência e da inteligência e do conhecimento. Então, novamente, para você ser o meu pastor, para você ser a minha pastora, pastora da minha casa, da minha família, dos meus filhos, eu preciso que você também se prepare para caminhar conosco. E aí você fala: Nicola, mas você não está sendo um pouco duro? Deixa eu te falar. Jesus se preparou 30 anos para atuar em apenas 3 anos. Para nesses 3 anos, ele poder dizer lá em João, capítulo 10, versículo do 1 ao 5, ele diz o seguinte: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Agora, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta porque conhece o pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Veja, Jesus conhece as ovelhas pelo nome. Pelo nome. Tem pastor que não sabe nem o nome da família.
né? Então a gente precisa caminhar disso. Depois ele continua: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, é aquele que vai à frente. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão estranho. Eu não vou seguir estranho. Eu preciso que você se prepare, que é em você que eu confio. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu não reconheço voz de estranhos. Eu tenho pastor e eu sou grato por isso. Portanto, eu e a minha família, a gente só reconhece somente voz de pastores. E aí você entendeu o ponto número 1 e o ponto número 2. Ponto número 1, ter um coração segundo o coração de Deus. Ponto número 2, você precisa se preparar. E aí, para finalizar, Jesus ensinou o quê? O preço de uma pessoa é o quanto de vida você dá em troca. Então hoje, nesse dia, 14 de junho de 2020, eu quero honrar a sua vida, a vida dos meus pastores que dão a vida, né, estão dando a sua vida pela minha casa, pela minha família, por mim, pelos meus filhos. Então, aqueles pastores que se preparam, que oram, que jejuam, que estudam, que têm frutificado na vida das suas ovelhas, mas acima de tudo, que também têm um coração segundo o coração de Deus, são estes que eu quero honrar no dia de hoje. Gratidão pela vida de vocês, sou muito grato pela igreja que eu tenho e pelos pastores que eu tenho. Deus abençoe cada um de vocês. Eu desejo a vocês paz e prosperidade. Shalom!